boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial, trazendo muita informação, trazendo um bate-papo super importante, gostoso, informativo e agradável também, né, doutor Matheus Trilico? Com certeza, que seja muito agradável. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que te agradeço a presença, tem que ser agradável, né, porque nós Sim. vamos levar informação, prestação de serviços, Com não certeza. é? Orientação aos nossos ouvintes. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Né? O doutor Matheus Trilico, que fala, bonitinho. Do jeito que quiser. Como que é? Trílico. 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 É, que nacionalidade? Dizem que é espanhol, Dizem outros falam que que é italiano, ninguém sabe direito. Dizem Acho que é italiano. é uma mistura. É uma mistura. Porque somos uma mistura Isso aqui aí. neste país. Trílico. É isso, ele é médico neurologista focado, prestem atenção, no diagnóstico e acompanhamento de TEA, transtorno do espectro autismo, e do TDAH. TDAH Isso. em adultos, é a sua especialidade. Exato, é a área que eu trabalho agora. São esses dois focos. São focos semelhantes? São Muito semelhantes. muito semelhantes? Muito semelhantes. Então, Tem grandes semelhanças e algumas divergências aí entre por isso que tem que ser especialista, né, meu sim, amigo? Sim. E você, ouvinte, pode nos acompanhar. Estamos ao vivo aqui, além dos 95,7 FM. Estamos também no YouTube da Vibe Mundial. É só acessar. Eu sempre falo, né? Acesse o site, que é o meio mais prático, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e pode enviar suas perguntas. Depois eu encaminho para o doutor e ele pode colaborar com a gente. Quem sabe ele não volta só para tirar dúvidas. Maravilha, vai ser Não um é? prazer. Porque é um assunto tão importante. E hoje, dia 2 de abril, é Dia Mundial da Conscientização de Autismo. Isso mesmo. Por uma isso data que muito estás especial. aqui. Sim. Uma data especial, né? Sim. Hoje ele já passou por vários veículos de comunicação e está aqui com a gente agora. Com muito prazer em te receber para falar de um assunto tão importante, principalmente, vamos nos focar na sua especialidade mesmo, que são os adultos, nós, adultos. Há um aumento do diagnóstico do TEA em adultos, doutor? Ainda muito menos do que gostaríamos, no sentido que muitas pessoas ainda não buscam, não sabem, e algumas não querem. Mas sim, está tendo um aumento. Hoje a gente tem uma informação cada vez mais disseminada, né? Um acesso mais fácil a essas informações, o que está possibilitando muitos adultos buscarem esse diagnóstico. E o diagnóstico, ele é complicado de ser feito? É um diagnóstico complexo, sim. Não diria complicado, mas complexo no sentido que depende de vários fatores, tem que ter uma história com o paciente muito bem feita. Muitas vezes nós dependemos da presença de outros familiares também para coletar sobre a infância, porque talvez não lembre do que aconteceu lá com 2, 3, 4 anos. Eu não lembro, né? Muita gente não lembra. Então, às vezes, precisa dos pais, precisa de irmãos, de familiares aí para auxiliar nesse processo. Então, por isso, pode sim ser um pouco complexo e demorado. E aí? Tá com dúvidas? Eu acho que a nossa população... Você estava me dando alguns números, provavelmente nós não temos esse diagnóstico entre a nossa população brasileira da forma real, né? O mundo carece de estatística correta para o autismo em adulto, não é só o Brasil. Mas no Brasil nós não temos praticamente nenhuma quando a gente fala de adulto. Estima-se, uma estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde, que 1% da população mundial seja autista. A gente pode, né, expandir isso para o Brasil, então a gente vai ter milhões aí de pessoas possivelmente autistas, mas nós não temos nenhum grande estudo que fale sobre isso. Aí na população em geral, né? Crianças, Isso, adolescentes, geral, adultos, exato. terceira idade. Uma coisa interessante, qual que é o peso desse diagnóstico tardio? Eu, uma mulher adulta, vou em busca do neurologista porque estou com alguns sintomas. De que forma que é feita esta análise, né? Estava me falando, inclusive, que busca familiares, mas existem características muito reais em todos os autistas? E existem níveis diferenciados também? Sim, existem. Então, a primeira característica desde criança é uma dificuldade para interagir com as outras pessoas. A gente fala que é uma inabilidade social. E quando eu falo de interação, não estou falando só de falar, né? Não é só o ato de falar.
é o ato de compreender as expressões faciais, a linguagem corporal, olhar nos olhos, o entender os sentimentos, expressar os seus sentimentos, entender o que a outra pessoa está sentindo também, o fato de ser muitas vezes objetivo, literal. Então, aquela criança ou aquele adulto que responde o que é perguntado e é tido até como grosseiro, muitas vezes por causa disso, até que, ou talvez quisesse ser grosseiro. Às vezes sim, às vezes há sim. situações. Sim, sim, mas é sempre muito direto, objetivo. E também tem essa dificuldade de compreender quando a outra pessoa não é objetiva na comunicação. Então, são características principais que a gente vai encontrar tanto na criança quanto no adulto. É claro que isso vai variando ao longo do tempo, de pessoa para pessoa, mas que em alguma circunstância ou em alguma medida, na intensidade, precisa estar presente. E sobre os níveis, muito se fala, né? Nível de apoio, nível de suporte, nível de gravidade. Quem dá esses níveis é o manual que norteia o diagnóstico, nós chamamos de DSM, o mais recente é o DSM-5. Só que a gente não deve, minha opinião, não deve se apegar tanto a isso, porque no manual eu brinco que os níveis são separados por algumas linhas numa tabela. E na vida real não é assim, não é uma linha que separa um nível do outro. Como o próprio nome diz, é um espectro. Então as características variam muito, mesmo dentro daqueles que estão no mesmo nível. Então, o nível 1 seria o que popularmente alguns dizem nível mais leve do que o nível 2, que seria o nível mais moderado, do que o nível 3, que seria o nível mais grave. Mas isso é muito mais para a comunicação entre os profissionais de saúde e não para a população se ater a isso e virar uma guerra de quem precisa mais suporte, quem precisa menos suporte, quem sofre mais, quem sofre menos. Não é para isso. Já tivemos muitos avanços, né, nos últimos anos, quando a gente fala do TEA, né? Com certeza, com certeza. Tanto na informação, acesso à informação, diagnóstico, tem ficado cada vez, não é ainda tão acessível, mas cada vez mais acessível. Então, sim, muitos avanços. Conscientização também, Sim. Eu acho que nós nos últimos anos aí, hoje, estava comentando até, né, existem lugares que têm salas especiais, sensoriais, né? Sim. Porque os 5 sentidos são características muito fortes nos autistas, né? Sim, não só nos autistas, mas principalmente nos autistas. Então, qualquer pessoa pode ter essa dificuldade com alguma questão do sentido, mas deles, né, talvez. Mas nos autistas isso costuma ser muito evidente. Barulho. Então a parte do contato físico, a parte tátil, o toque, o abraço, o carinho, texturas, por exemplo, a etiqueta das roupas, o Maria da Praia, ali a costura, né, da cueca, da calcinha, quando da fica meia, tocando na pele, roçando a pele, o pessoal fala, né? A parte auditiva, então os sons, não necessariamente a intensidade, mas sons, por exemplo, o ar-condicionado, que tá aqui. O ar-condicionado. A gente pode não prestar atenção. Não, tem paciente que fala, nossa, eu ouço o barulho da luz no poste. Uau! Barulhos que nós não imaginamos que existam. Um dia eu parei para ver se eu conseguia ouvir também. Porque é algo que sensibilidade, né? Exato, né? Tem paciente que sabe se o vizinho 3 andares acima está assistindo a televisão e qual canal que está assistindo. Então tem coisas que a gente nem percebe, né? O som do carregador do celular. Eu nem sabia que tinha som, a eletricidade passando ali. Então muitos têm um ouvido extremamente apurado. A visão, então a luminosidade, a claridade pode incomodar bastante. E aí passam décadas falando, não, isso é porque eu tenho enxaqueca. E não é por causa da enxaqueca. Confunde-se, né? Ainda bem que o senhor é um neurologista, né? Ainda bem. Que aí se for enxaqueca, vai para enxaqueca. Exatamente. Os cheiros também é outro interessante. Tem paciente que fala assim de cheiro de barata. Eu nem sabia que barata tinha cheiro. Eu estava lendo hoje na internet que barata tem um cheiro estranho, viu? Verdade? Verdade. Pronto. Confunde-se. Nunca, loucura. Nunca senti cheiro de barata. Olá. Mas é outra questão, a parte olfativa. Então, toda essa parte sensorial, o autista, ele sente o mundo de maneira diferente. Sente isso desde criança. Então, sentir o mundo para ele é muito diferente e muitas vezes extremamente intenso. Por isso que vem esses ambientes, igual você mesma disse, as salas de regulação, de integração sensorial. Né? E tem isso, e hoje nós sabemos, né, pelo menos aqui em São Paulo, se entra no metrô, tem que dar lugar, né, para quem estiver com o colarzinho. E existem regras dentro de universidades. É um avanço, né? E as leis também. Eu já trouxe aqui uma advogada para falar disso. É um avanço interessantíssimo, né? Sim, sim. É claro que Pra dar falta conforto. muito.
Mas existe uma diferença muito grande, na verdade um abismo entre a lei ser criada e depois ser executada. Leva muito tempo para que isso aconteça, mas só de alguém estar pensando nisso, estarmos falando sobre isso e leis estarem sendo feitas, acho que já é um grande avanço. Historicamente, existe relatos dos primeiros casos no mundo do autismo? Existe. É, mais ou menos ali estima-se que os primeiros relatos tenham acontecido por volta da década de 30, 1930, 1940. Então a gente tem de um lado pesquisadores como Kanner, Asperger, né, Hans Asperger, e de outro lado, né, na parte ali mais do leste do mundo, Grunha também falava muito sobre os pacientes que depois foi se vendo que aqueles relatos se pareciam com possíveis autistas, e aí surgiu o autismo, e aí a gente tem as definições que existem hoje. Confunde-se com outros transtornos? Sim. Ia falar doença, não. Transtorno. Transtorno, condição, sim. Principalmente personalidade, então transtorno de personalidade, borderline, esquizoide, esquizoafetivo. Tanto que esse esquizoide, esquizotípico, era um dos termos que era utilizado lá atrás, quando não sabia que seria o autismo ainda, né? Estava tudo muito inicial, utilizavam esses termos. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, o próprio TDAH, às vezes tem características ali que podem confundir. Entre homens e mulheres, há diagnósticos mais reais em um desses grupos? Historicamente, é mais comum o diagnóstico de autismo em homens do que em mulheres, por vários fatores. Inclusive, se a gente vai buscar o porquê que a cor desse dia hoje, né, o dia 2, é azul, tem fontes que falam que é porque é mais presente em homens do que em mulheres, outros que é por causa da calma, da serenidade, mas sim, historicamente diagnosticado mais em homens do que em mulheres. Aqui pode ter um viés de que é mais difícil o diagnóstico em mulher, porque a mulher consegue camuflar mais as características, mascarar mais as características, principalmente de habilidades sociais. Então a menina ela vai copiando as outras pessoas, vendo ali os trejeitos e vai criando um repertório dela e tentando imitar. O homem é ruim para fazer isso. O homem não sabe mentir, né? O homem é difícil. Então a menina acaba passando por esse processo muitas vezes com mais dificuldade para se receber o diagnóstico, enquanto para o menino acaba sendo um pouco mais fácil. E um outro viés também é que os testes diagnósticos que existem, que os psicólogos, neuropsicólogos aplicam, eles foram feitos pensando numa população masculina. Então a maioria dos participantes eram meninos, eram homens e não meninas. Então também tem esse viés na avaliação. E nos estudos mais recentes, isso ainda é masculinizado? Ainda sim. Até porque é mais difícil encontrar mulheres do que homens com diagnóstico. Claro que isso tem mudado, isso está evoluindo, mas é mais fácil fazer o diagnóstico em homens. Questões hormonais têm a ver com isso? Porque as mulheres acabam sendo confundidas com outros diagnósticos? Assim, Samira, na verdade, as questões hormonais, elas até têm auxiliado o diagnóstico de mulheres. Entendi. Porque muitas mulheres recebem o diagnóstico no climatério, na menopausa. Nossa. É um momento em que tem as mudanças ali de hormônio e principalmente as questões sensoriais ficam mais evidentes. Aí elas falam, poxa, mas a minha amiga não é assim, eu estou sofrendo tanto, o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente? Aí começa a investigar. Não, você é autista. Não é só a menopausa. Não é só a menopausa, passou a vida inteira sem saber. Olha que interessante. Aí a gente está falando já na faixa entre 40, 50 e tantos anos. Sim. Aí nós chegamos lá também, a gente vai envelhecendo, graças a Deus. Sim. E na terceira idade, esse diagnóstico também acaba sendo real e confundido com outras questões da idade? Acaba, mas aí é muito mais difícil ainda o diagnóstico nessa pessoa mais idosa. Primeiro que os autistas têm uma dificuldade em chegar até essa fase da vida. Então, existe uma expectativa de vida que é menor para os autistas, por causa do sofrimento, ansiedade, depressão e suicídio. Suicídio está entre as principais causas de morte na população autista adulta. Então, isso é um problema que a gente precisa comentar. Então, a gente já vai perdendo pessoas ao longo dos anos. E falar do diagnóstico numa pessoa idosa, eu tenho pacientes com 70, com 80 anos, mas é muito difícil esse processo. Precisa de filho conversando, precisa buscar fotos ali, né? Ver, não olhava
nas fotos, ou relatos que tinha da professora naquela época no caderninho, né? Enfim, para conseguir pensar nesse diagnóstico. A fisionomia tem algumas características? Sim, sim. Quando a gente pega fotos dessas pessoas lá atrás, geralmente não estava olhando para a câmera, sempre com uma cara mais apática, sem expressão, né? Uma dificuldade de demonstrar os sentimentos. Então, são fatores que podem auxiliar nesse processo diagnóstico, mas é muito mais difícil. Gente, que curioso, né? Sim. Aí traz a questão que a gente tanto fala hoje, que é da saúde mental. Com certeza. Ansiedade, depressão, burnout. Aí a gente está falando também até de mercado de trabalho, né? E suicídio. Suicídio. Inclusive o burnout no autista é algo extremamente importante, frequente, infelizmente frequente, porque o autista ele tem essa dificuldade de entender os limites, ele tem que lidar com o mundo que não é preparado para ele, principalmente no trabalho. Então o burnout acontece com muita frequência. E as empresas não estão, na sua maioria, preparadas para lidar com isso. Porque a gente vê muito uma política de inclusão no sentido de contratar essas pessoas. Mas depois que eu contrato, como que eu faço para ela não ter burnout, para ela não ficar ansiosa, porque tem essas dificuldades sensoriais, de interação e tudo mais. Então, isso é muito complexo ainda. Como que é essa questão do mercado de trabalho? Porque não é só o mercado de trabalho, né? Entra aí também os relacionamentos, porque nos relacionamos com pessoas no trabalho, em casa. Quando casa, quando não casa, solidão é uma questão? Sim, com certeza. Eu tenho relatos de pacientes que falam que a melhor época para eles foi a pandemia. Ficaram isolados. Isolados. Não podia cumprimentar, falar com ninguém, porque às vezes até o cumprimentar, toque o em beijinho, mim, não. O toque de mão, um beijo no rosto, pode ser muito complicado. Então, a melhor época foi a pandemia. Por incrível Alguém estava feliz que pareça. Pois é. Só que a gente sabe que o isolamento social, ele aumenta o risco de depressão para qualquer pessoa, inclusive para os autistas. E aí, de novo, a gente cai no suicídio. Então, é um ponto muito importante, inclusive faz parte do tratamento ter uma atividade ou um trabalho com viés social. Porque o que essa pessoa geralmente mais quer, muitas vezes, é ficar isolada. Mas se a gente deixa isso acontecer, pode cair numa depressão. Então, tem que ter um equilíbrio. E no ambiente de trabalho, às vezes, isso não é fácil. Imagina ter que atender como vendedor, como um caixa ali, ter que lidar o tempo inteiro com pessoas. Isso pode ser muito desgastante. Aí tem um alerta para a gente, né? Nós, como a população em geral, a gente precisa aprender a lidar com os diferentes. Para ter essa empatia, né? Para deixar com que esse convívio social seja, né? Respeitar os limites de cada um, né? Acho que isso Falta é muito... empatia, né, também. Falta quando empatia, a gente fala falta empatia sobre isso. Se colocar no lugar do outro. Né? E não é que o outro terá um diagnóstico para eu poder saber lidar com ele. É eu aprender a lidar com as pessoas em geral, não é? Sim. E se eu noto que tem situações diferentes, eu E não só com lido. autista, né? Com todos. Com todos. O ser humano precisa disso, né? Precisa aprender a lidar com os outros. Tem um pouco mais de paciência. Acho que também. antes até poderíamos lidar melhor, né? E teve um distanciamento quanto a isso. Me fala do seu projeto Autismo Brasil. Legal. Então esse é um projeto pessoal, justamente porque ao longo aí dessa trajetória eu sempre esbarrei num grande problema que é não ter números no Brasil. E aí eu criei esse projeto, autismobrasil.info, que é uma tentativa de mapear, pelo menos coletar informações sobre onde estão esses autistas, quem são eles e como eles se comportam, para a gente ter uma estatística, por menor que seja, mas uma estatística que comece a traçar esses autistas adultos. Porque se a gente fala de política pública, que hoje 99% é voltado para criança, se a gente não mostrar onde estão esses adultos e que eles existem, a gente não vai conseguir fazer políticas e montar estratégias para essa população. E querendo ou não, talvez ninguém tenha pensado sobre isso, mas essas crianças vão crescer. E vão mesmo. Vão. Espero que cresçam, né? É o que queremos. Exato. E elas vão virar adultos. A gente tem que estar preparado para isso. E nós não estamos. Então a gente precisa de números para isso. Aí entra esse projeto. E como que ele é feito? Como que eu participo para poder colaborar com esse mapeamento? Então, se você é autista ou conhece alguém que seja autista, é só falar para acessar autismobrasil.info de informação e lá você vai ler certinho, tem o participe, né, se for adulto ou se for criança, tem para os dois. O meu foco está sendo muito mais no público adulto, mas tanto crianças quanto adultos podem participar.
E aí você vai preencher, é anônimo, nós não identificamos ninguém, né, não é identificado, então pode ficar bem tranquilo, ninguém vai saber do diagnóstico, óbvio, né, para manter o sigilo, anonimato, e passa a virar o número, estatística, tudo que preenche ali, na hora, instantâneo, acabou de preencher, já gera os gráficos, a gente consegue ver em tempo real onde essas pessoas estão e quais são as principais características, qual que é o trabalho, está empregado, está desempregado, é casado, tem filhos, os filhos são autistas, tem mais algum outro problema de saúde junto, depressão, ansiedade, a gente começa a montar essa estatística, esses números, para conseguir no futuro, quem sabe, ajudar ainda mais essa população. E em que lugar desse país eles estão distribuídos, né? Exato, porque aqui, né, sul, sudeste, são regiões que têm um acesso mais facilitado à saúde. Agora imagina, norte, nordeste, o interior aí da Amazônia, como que a gente vai saber? A gente tem que ir atrás, tem que incentivar isso para conseguir mapear essas pessoas. E mapeando, podemos também lutar para gerar políticas públicas. Com certeza. Não é só assim que a gente consegue mostrar para as autoridades o que está acontecendo nesse universo. Sempre cobram a gente de números, né? Todo mundo quer Eles números. Eles adoram números, né? Mundo... até as metas. A assessora de imprensa também. Número, que horror, gente. Não é assim que funciona. Número. Eu nem perguntei de números aqui. Doutor, isso é tão importante, né? E para a gente falar disso também num dia como hoje, onde a gente não está fazendo só um alerta, estamos trazendo informações que são importantes para que a gente preste atenção até na gente. Sim. Né? Quais são o que me incomoda? Minha ansiedade é gerada por quê? Né? Como que eu lido com os meus 5 sentidos? O que me incomoda, o que me agrada? Acho que tudo isso é uma informação. É autoconhecimento. Total. E conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Não, né? a gente morre e leva junto. Eu falo assim, se você tem dúvida, é melhor investigar. Se for um não, perfeito, melhor, né? Que bom que recebeu um não. Mas se for um sim, o que a gente vai fazer a partir daí para entregar qualidade de vida para essa pessoa? Então, isso é um ponto crucial. Né? E tá com dúvida, às vezes não é o autismo, é uma outra patologia, né? Uma outra condição. É uma outra condição. E a partir daí também tem o tratamento correto, tem a forma de lidar. E a gente tá aí para estudar, para trabalhar, para viver em sociedade, para colaborar com as pessoas, não é? Sim, igual 50, 60 anos atrás não se falava de autismo, talvez daqui 50, 60 anos mude, não seja mais nem autismo. Seja tudo diferente. Exato, mas não é? O importante é a gente ter qualidade de vida. Esse é o foco. Principalmente, porque é aí que a gente tem uma longevidade, né? E tem que estar bem em todas as formas, de forma holística. Sim. Os adultos podem procurar o senhor neurologista. E, de repente, se tem um ouvinte nosso que está com dúvida com a sua criança, aí qual é o melhor profissional? Geralmente, na criança, então, quem faz esse processo é o pediatra, é o neuropediatra, é o psiquiatra infantil. Mas na criança, a gente vê muitas vezes os professores, a equipe pedagógica ali, notei alguma coisa diferente. Porque as crianças passam pelo menos metade do dia na escola, né? Se não mais. Então, os professores podem ali dar um insight, falar, opa, tem alguma coisa diferente nessa criança, e aí os pais levam nesses profissionais para fazer a investigação. É importante, às vezes, conversar na escola, né? Porque aí tem as melhores orientações também. Sim. Quem quiser contato contigo, qual é o melhor caminho? Tem o Instagram, Dr. DR, né? DR, Matheus com TH, Trilico Neurologia. Tem o site mateustriliconeurologia.com.br. Ou só digito meu nome no Google que aparece alguma coisa. Aparece, né? Matheus com TH, Matheus Trilico. Trilico, o importante é TRILICO. É o mais importante. O meu nome também mudam todos, você não se preocupa não. Sim. Isso é comum aqui no Brasil, né? Sim, com Fala certeza, a verdade. com certeza. Deixa uma mensagem pra gente, aquela orientação para as pessoas. Então, se você se identifica com algumas características, se você acha que pode ter o diagnóstico, ou se você tem familiares conhecidos que podem ter esse diagnóstico, procure ajuda, né? Acho que nunca é tarde para buscar qualidade de vida. Né? E acho que a gente tem bons órgãos até para que a gente possa buscar até de uma forma gratuita para poder obter informação também e colaborar com a gente. E siga o doutor, porque o doutor coloca lá no Instagram e no site textos importantíssimos, né? Orientando e sempre dá aquele sinal de alerta na gente. Quando lemos uma frase de efeito, fala, opa, deixa eu ler isso aqui, porque pode estar falando comigo ou de alguém que eu conheço. A ideia é informação de qualidade, né? Hoje está cheio de informação
informação enviesada, equivocada. Então a ideia é a gente mostrar informações de qualidade, assim como você está fazendo aqui hoje. Parabéns por isso. Muito obrigada, obrigada por ter vindo colaborar comigo nesse sentido. O seu consultório é em Curitiba. Curitiba, mas atende aqui em São Paulo? Brasil inteiro, tem até pessoas de fora do Brasil. Hoje Maravilha. a teleconsulta resolveu a nossa vida. Teleconsulta, Né? gente. Se quiser bater um papo com o doutor Sim. também, é só buscar lá no Instagram ou no site e você obtém todas as informações, porque precisamos delas. Precisamos. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Prazer Sucesso, imenso viu? pra Lindo o todos seu nós. trabalho. Ó. Obrigado. É assim que a gente gosta. Levamos muita informação importante para vocês no dia certo, né? Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Isso Usar aí. a palavra mesmo para todo mundo entender. Com certeza. Do autismo. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com mais uma super entrevista aqui no Mundial e você. Um grande beijo e até lá.